A paz de Cristo para a tua vida. Sejam todos bem-vindos ao canal Fala Denão e a página Denis Pereira. Curtam a nossa página, inscrevam-se no nosso canal, dê o seu like, clique aqui no gostei que nos ajuda a disseminar a palavra de Deus. Somos mais de 1000 inscritos aqui no canal. O canal Fala Denão é um canal destinado ao universo adolescente e jovens, com todos os assuntos ligados a esta faixa etária, solteiros, sexualidade, relacionamentos pais e filhos, a família, enfim, o relacionamento com Deus. Nós temos mais de 100 vídeos aqui, todos direcionados a esse povo abençoado. Eu sou o Denis Pereira, mais conhecido como Denão, atuando há mais de 20 anos na igreja como líder de jovens, palestrante, pregando a palavra de Deus. Sou pai também de adolescentes. Eu sou casado há 18 anos com a irmã Luciana e temos a Júlia de 16 e o Abner de 12. Logo, eu estou envolvido neste universo como professor, como líder, mas também como pai. Quero dar aqui as boas-vindas mais uma vez e deixar aqui o meu carinho a todos os professores, professoras, superintendentes, dirigentes, pastores, líderes, alunos, todos aqueles envolvidos comigo neste trabalho da Escola Dominical, que estamos trabalhando dia após dia para aprimorar. Vocês são responsáveis por fazer esse canal crescer tanto nos últimos meses e eu me alegro com isso. Nós estamos na terceira aula do primeiro trimestre de 2017, aula 3. Nós estamos estudando sobre as principais doutrinas do cristianismo, ok? Eu já disse a vocês que este trimestre é teologia pura para adolescentes, lembrando que também temos pré-aula para a classe de jovens. Muito bem. Na pré-aula de hoje, nós temos uma novidade que eu quero passar já para vocês, que é o seguinte. Eu preparei a aula em PowerPoint, tá? No computador. Eu trabalho com PowerPoint já há algum tempo. Eu uso, inclusive, para as ministrações de palestras, para pregações. E o que acontece? No PowerPoint você escreve, você coloca imagens e você também pode salvar ou como arquivo comum, ou você pode salvar em JPG ou JPEG, que é o formato de foto, que é o formato que nós recebemos as fotos no celular. Então, mesmo a escrita, quando você salva em JPG ou JPEG, ele vem no formato de foto, qualquer celular consegue abrir, tá? E também você pode salvar em PDF. Então, o que eu fiz? Eu salvei em PDF, que também todo celular consegue ler, certo? Salvei em PDF e criei um link, de maneira que na descrição dos vídeos desta pré-aula, e querendo Deus, a partir de agora em todas as nossas pré-aulas, você vai ter o vídeo e você também vai ter um link que você pode clicar e baixar direto no seu celular os arquivos da pré-aula, do subsídio, das informações a mais que a gente coloca. Isso é muito interessante porque o que acontece? A internet tem um potencial muito grande que nós muitas vezes não utilizamos. Então, ao fazer isso, eu estou te dando a oportunidade de ter acesso a um material muito lindo que a gente prepara. Eu digo isso porque, não por mim, mas por causa do conteúdo. O conteúdo é excelente e esse conteúdo você pode enviar para os seus alunos, de maneira que o seu aluno tem mais um incentivo para estudar a aula durante a semana e chegar no domingo com mais informações, com mais conteúdo para participar da aula, para que a aula seja uma aula mais participativa. Então, nós vamos deixar aqui na descrição dos vídeos, dê uma olhada, tem todos os links das minhas redes sociais, meu WhatsApp, algumas pesquisas que a gente colocou aqui, mas eu vou colocar logo no comecinho o link da pré-aula, para você clicar
e ter acesso a todo esse conteúdo. Você pode baixar no seu celular e levar para a sala de aula, ou você pode imprimir, se você quiser, tiver fácil acesso a uma impressora, você pode imprimir e levar para a sala de aula para lhe ajudar nesta missão de ser professor da escola dominical. Quero aqui deixar uma palavra para os professores da escola dominical, que nós vamos falar aqui sobre Jesus. E a maneira como os nossos alunos absorvem quem é Jesus tem muito a ver com a maneira como eles são tratados por nós. Tem muito a ver com a maneira como nós nos identificamos com eles, como nós os tratamos. Eu já disse, vocês sabem que eu tenho aqui uma série para líderes, e sei que falo para líderes que também são professores da escola dominical. Eu já disse que muitas vezes, no mundo que nós vivemos hoje, o único abraço que o jovem recebe, que o adolescente recebe muitas vezes, é o teu. Existem adolescentes que ele não vê a hora de chegar o domingo, a escola dominical, porque ele tem uma justificativa para ir à igreja, para sair de casa. Às vezes famílias desestruturadas, pais não crentes ou pais atribulados. Mas ele sabe que lá na escola dominical ele vai encontrar não só uma aula, mas ele vai encontrar um professor que o abraça, que lhe dá um beijo, que lhe respeita, que lhe escuta e que está sempre animado para lhe ensinar esse conteúdo maravilhoso que é a palavra de Deus. Sei que é difícil, passamos por muitas situações, mas que as adversidades que enfrentamos como professores sejam um combustível que nos faça, ao chegar na aula, dar a melhor aula e extravasar todas as nossas emoções de maneira positiva no ensino da palavra de Deus. Eu já disse, sou apaixonado pela escola dominical. É a maior agência teológica, a maior agência de ensino teológico do mundo, tá certo? Então, se doe a si mesmo, a sua aula e aos seus alunos, porque através da sua dedicação em ensinar, eles vão identificar Jesus na sua vida. Muito bem, vamos ao vídeo do Impactar 2017. Nós temos um desafio, uma grande missão: reunir toda a juventude das Assembleias de Deus do Brasil na cidade de São Paulo em janeiro de 2017. Mas nós queremos muito mais. Nós queremos um avivamento de verdade. Por isso, o mês de outubro inteiro será dedicado à oração e ao jejum. E cada dia a juventude de um estado estará clamando. E aos domingos estaremos todos juntos colocando esse propósito diante do Senhor Jesus. Consulte a liderança da sua cidade ou entre no site impactar2017.com.br. Vamos impactar o Brasil com as nossas orações. É chegada a hora. Impactar 2017. Apoio CPAD. Muito bem, aí está. Muitos estão fazendo caravanas para ir a São Paulo. Com certeza serão dias maravilhosos para os nossos jovens. E a doutrina bíblica que nós vamos estudar, linda e maravilhosa, é a cristologia. Jesus. Cremos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem é Jesus de Nazaré? Algumas informações sobre Jesus. Filho do carpinteiro e de Maria, se bem que na concepção, filho apenas de Maria, ok? Ele nasceu nos arredores da Palestina, provavelmente no ano 6 a.C., tá certo? Foi feita uma mudança no calendário, no ano 6º, de maneira que começou a se contar as datas no ano 6º depois de Cristo. Então nós estaríamos agora, me corrija se eu estiver errado, no ano 2010, certo? Porque nós estamos 6 anos adiantados no calendário em relação ao nascimento de Cristo. Ele nasceu na Palestina quando o Império Romano dominava o mundo, inclusive a Palestina. Jesus nasceu num período parecido com o de Moisés, da matança dos inocentes, do sexo masculino. Lembra lá no Egito
que o rei mandou matar todos os meninos, os filhos dos hebreus que nascessem do sexo masculino. Muito bem, Herodes, que dominava e que governava aqui a Judéia, a Galiléia, essa região, ele com ciúmes, porque os pastores disseram, olha, nasceu o Salvador, o rei. Peraí, o rei sou eu. Mandou matar todos os meninos. José e Maria fugiram para o Egito. Depois Herodes morreu. Então ele volta para a Galiléia, tá certo? Ele volta para a Galiléia e eles vão morar ali em Nazaré. Com 13 anos, Jesus... É o seguinte, Jesus até os 30 anos teve uma vida normal, como toda criança, menina, adolescente, jovem judeu. Uma informação interessante é que o menino judeu, até os 5 anos ele fica com a mãe. Dos 5 aos 13 ele fica com o pai. Ele vai aprender uma profissão. Por isso que você vai ver aquelas figuras de Jesus com José na carpintaria. Por quê? Porque dos 5 aos 13 anos o menino vai aprender uma profissão. E ele também vai aprender a Torá. Ele vai ler a Torá. De maneira que com 13 anos é celebrada uma cerimônia religiosa na sinagoga, onde esse garoto, diante dos mestres da lei, ele vai declarar de memória, ele vai ditar de memória aquilo que ele registrou, aquilo que ele absorveu, aquilo que ele leu. Ele vai citar um trecho da Torá de cor, de cabeça, de memória, certo? E esta cerimônia, que é o Bar Mitzvah, você deve, pesquisa aí que você vai ver que é uma informação muito bacana, ela significa duas coisas na vida do menino judeu. Primeiro, a sua independência ou a sua maturidade religiosa. Segundo, a partir desse momento dos 13 anos, esse menino, ao participar desta cerimônia, ele entende que a partir daquele momento, ele é responsável por si mesmo. Ele é responsável por suas atitudes e por seus atos. Os que mais se destacam até aqui vão para uma escola de mestres. Lembra que enquanto Jesus está nascendo aqui na Galileia, Paulo, ele tem a mesma idade de Cristo e ele está aprendendo aos pés de um dos maiores mestres da lei que tinha na época. Por quê? Porque Paulo, ele vai dizer que ele excedia a todos na sua nação de sua idade. Então, o menino que excedia em conhecimento aos 13 anos, ele era mandado para uma escola onde ele ia aprender com um mestre, com um rabino, a Torá, para se tornar também mestre na lei. Os que não se sobressaíam, certo? Eles voltavam para a casa do pai para continuar no ofício do pai, para cuidar da casa e tal. Então, Jesus até os 30 anos, ele tem uma vida normal, como a de qualquer jovem. A lição, ela começa falando de Jesus, não é? Jesus é o tema central da Bíblia. Muitos creem, muitos duvidam, muitos até odeiam Jesus. Mas Jesus é tão importante dentro da história do mundo que qualquer um, aqueles que amam, aqueles que o odeiam, mas eles têm que concordar numa coisa, que a história da humanidade se concentra entre antes e depois de Cristo. Pode não gostar, alguns acham que ele é um louco, um revolucionário, alguns acham que ele é só um mestre, nada mais. Mas a história está marcada entre antes e depois de Cristo. Estudar sobre Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, além de nos aproximar mais de Deus, enriquece-nos o conhecimento sobre o Deus verdadeiro e seu Filho. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Por isso, o Senhor Jesus é o tema central da Bíblia. As pessoas hoje dizem, Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus. Negativo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Jesus viveu. O profeta Isaías, pegou já o bloquinho de anotações aí. O profeta Isaías no capítulo 9 e no versículo 6, ele vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho
filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É lindo estudar sobre Jesus, é maravilhoso. Então veja, Jesus viveu e ele sabia para o que ele viveu, ele sabia para o que ele nasceu. É interessante estudar sobre a vida de Jesus e o momento em que ele nasceu, porque o fato do mundo ser dominado pelo maior império de então serviu para a propagação do Evangelho. Então, veja, a Bíblia relata que Maria, mãe biológica de Jesus, era virgem, estava na cidade de Nazaré, prometida em casamento a José, o seu esposo. Lembra-se que no judaísmo não há namoro, há noivado. O rapaz encontra uma moça, olha uma moça, se namora dela, acha ela interessante, então ele conversa com seus pais, e junto com seus pais ele vai até a casa dos pais da moça, eles conversam, eles trocam ali uma ideia. O jovem e a moça, hoje em dia já existem comunidades mais abertas, onde o moço e a moça podem ter uma conversa a sós, os dois. E aí, não, é isso que a gente quer mesmo, eu aceito você ser meu esposo, eu te aceito como minha esposa. Então, eles selam um noivado. Isso tem a ver com adolescentes. Eles selam um noivado, é muito ensinamento para nós. Eles selam um noivado com o pagamento do dote. O dote, o moço tem que pagar ao pai da moça. E ele não pode receber o valor dote em presente de sua família ou emprestar de alguém. Ele tem que trabalhar com as próprias mãos. Lembra que eu disse que o menino dos 5 aos 13, ele trabalha junto com o pai para aprender uma profissão? De maneira que quando ele vai pedir a mão de uma moça em casamento, ficar noivo de uma moça, ele já é independente financeiramente. Ele já tem condições de sustentar com suas mãos uma família. Então, quando ele paga o dote para o pai da moça, por que ele não pode emprestar e nem ganhar de ninguém? Ele tem que trabalhar, porque ele está dizendo para a moça, ele está dizendo para o pai da moça, eu sou responsável e tenho condições e responsabilidade para sustentar a tua filha, certo? Então José estava noivo de Maria. E lá não há namoro, então o noivado ele tem peso de casamento. Para desfazer um noivado é quase um divórcio, só em situações muito críticas para se desfazer um noivado. De maneira que a Bíblia diz que quando o anjo aparece a José e diz para ele, olha, Maria está grávida, a Bíblia diz que ele intenta secretamente deixar Maria para não difamá-la. Por quê? Porque eles ainda não eram casados. Se ela aparece grávida na comunidade, a comunidade iria julgá-la. Poderiam inclusive até apedrejá-la, porque ela era virgem, ela não era casada ainda, como é que ela aparece grávida? É por isso que o anjo aparece a José e diz para ele, não temas, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então você vai perceber que ele abrevia o casamento, ok? Para que fique claro que ele é o pai do menino. Ele aceita essa condição. E quando o anjo aparece, ele diz que o anjo diz que Maria ficaria grávida através do Espírito Santo e daria à luz a um menino cujo nome seria Jesus, que significa Deus é o Salvador. Então, tanto Maria quanto José sabiam que estavam gerando mais do que uma criança. Eles estavam gerando o Messias esperado, o Salvador do mundo. Então, e Jesus sabia para o que veio. Veja que aos 12 anos ele está no templo debatendo com os judeus. Lembra que eu disse que aos 13 anos o menino, ensinado pelo pai na Torá, ele vai ao templo, ele vai à sinagoga e ele declara de cor um trecho da Torá. Então veja, Jesus não tem 13, tem 12. Mas a Bíblia diz que ele discutia, que ele debatia com os mestres. Ele não apenas citou um trecho da Torá, como ele discutia, ele debatia a lei com os mestres e eles ficaram pasmados e perguntando, quem é esse menino? Como ele conhece tanto? E quando os pais voltam para se encontrar com ele e o indagam,
como é que você ficou para trás, menino? Ele diz, é que me importa fazer a obra de meu pai. Eu estou a serviço do meu pai. Isso é maravilhoso. Ele sabia para o que veio. Quero aqui que você faça anotação de alguns textos. Por isso que é importante você baixar também em PDF, para você ter estes textos aqui, ó. Mateus 11 e 28. Jesus disse assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus se envolveu na missão de ajudar as pessoas, de aliviar a carga, o fardo pesado das pessoas. João 14 e 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele sabia quem ele era. Atos 4, a importância de Jesus. Tem pessoas que acham que Jesus é um ser bacana, é muito mais. Atos 4 e 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nosso Salvador. E qual a importância do Jesus homem? Porque era importante que Jesus se encarnasse. Engraçado que muitos querem ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Por que era interessante? Romanos 5, 12, alguns versículos aqui, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, era necessário que a salvação viesse por um homem. Tá certo? Então, essa é a importância do Jesus homem, do homem chamado Jesus para nós. No caso de Jesus, puro, imaculado, sem pecado. Aí a lição vai dizer, mataram Jesus. E aqui tem mais coisas muito lindas. Mataram Jesus. A morte de cruz era a mais agonizante de todas. A cruz representa o quão abominável é o pecado para Deus. Se olharmos com atenção para a cruz, não viveremos mais na prática habitual do pecado, pois a cruz é um ato público de repúdio ao pecado. Se olharmos com mais atenção, veremos o amor de Deus e a sua graça. A maior prova de amor e o maior preço é a cruz. Olha que lindo isso. Jesus não foi assassinado. Mataram Jesus, mas olha um detalhe. João, olha o que ele disse aqui, ó, João 10. Eu amo a palavra. 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Percebe isso? Foi ele que se entregou. Não foram os romanos que o mataram. Ele se entregou à morte. Ele espontaneamente doou a sua vida. Ele não foi pego pelo pescoço. Olha, você não tem ninguém, você vai ter que morrer. Não. Quando ele viu que não tinha ninguém, ele disse, eis-me aqui. Eu vou. Ele se ofereceu em nosso lugar. A Bíblia diz em Romanos 5 e 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é prova de amor. Filipenses 2:8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Colossenses 2,
13:15, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Oh, isso é maravilhoso. E aí tem outras anotações aqui para você ler. Hebreus 9, 22 ao 28. 1 Pedro 1, 18 a 21. É lindo o que diz aqui, ó, em Hebreus 9. Hebreus 9, com efeito, 22. Quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Lembra que o cordeiro era imolado diante do altar, e o seu sangue era aspergido como sacrifício pelo pecado? Ou seja, sangue é vida pela vida. Assim como no Antigo Testamento o sangue de animais era oferecido pelos pecados dos homens, o sangue de Jesus foi oferecido não apenas pelos pecados, mas para apagar os pecados dos homens, para nos justificar diante de Deus. É por isso que em 1 João 1:7, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Ele viveu, ele morreu. Mas aqui tem um ponto que diferencia Jesus de todos aqueles que se dizem mestres. Porque quer creiam, quer aceitem ou não, Buda morreu, Confúcio, Allan Kardec, Maomé, tantos outros morreram, Pedro morreu, Jesus também morreu, mas ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Lucas 24:6, que fala sobre a ressurreição. Estando elas possuídas de temor, 5, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. E isso foi testemunhado por muitas pessoas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 4 a 8. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então veja, Paulo teve contato com pessoas que conviveram com Jesus e que eram testemunhas oculares de sua ressurreição. Eu quero indicar a você, professor, no YouTube, pesquisa lá sobre a ressurreição de Cristo, o filósofo Mário Sérgio Cortella. É lindo o que ele fala. Jesus ressuscitou. Ele é o primogênito entre os mortos. E qual a importância da ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo não é apenas um evento onde um homem volta da morte para a vida e depois morre, como Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Eutico, que foram ressuscitados, mas depois morreram. Jesus não. Jesus é diferente. Veja, a importância da ressurreição. Você precisa ler 1 Coríntios 15, os 58 versículos. Eu não vou ler aqui, mas olha só alguns versículos que falam sobre isso. 1 Coríntios 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados.
E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. A ressurreição de Cristo é a certeza de que aqueles que morrem em Cristo, que são fiéis até a morte, ressuscitarão, assim como Ele ressuscitou e foi feito a primícia dos que dormem. Aleluia! Isso é maravilhoso. E como eu disse, Ele não apenas ressuscitou como outros homens, não. Ele ressuscitou e está vivo e vivo para todo sempre. Apocalipse 1:17. Quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele está vivo e vive eternamente. Aleluia. Tem pessoas que dizem assim para mim: ô Denis, você tem que ser mais calmo para dar aula, mas não dá. Falar de Jesus mexe com as minhas emoções. Tem gente que para falar de Jesus fala: professor, acorda, professor. Você tem que transmitir vida na sua aula. O aluno tem que entender que isso que você está ensinando está impregnado em você. Que você transpira essa palavra. Que Jesus é vivo em você. Ele não é apenas um ator da história, ele é o personagem central da história. Aleluia. E a lição termina nos conduzindo para a reflexão. Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Lembra que Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Nós precisamos conhecer Jesus, quem Ele é, a vida, a morte, a ressurreição dele. Portanto, Jesus é mais que alguém legal. Jesus é o Filho de Deus. Conhecer a Cristo é fortalecer e fundamentar a sua fé nele através do relacionamento dinâmico e pessoal. Por Jesus, muitos morreram e morrem todos os dias. Tem vídeos aí no Facebook de irmãos nossos sendo queimados vivos. Na Eritreia, os cristãos são colocados dentro de contêineres no deserto. Chega a 50 graus durante o dia e 50 graus negativos durante a noite. E os cristãos são colocados lá, sem banheiro, sem comida, sem nada, para morrer. Por causa desse Jesus, muitos foram crucificados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele disse: eu não quero ser crucificado, não sou digno de ser crucificado igual o meu Senhor, me coloque de cabeça para baixo. João foi colocado num tacho de óleo fervendo, não morreu, foi mandado para a ilha de Patmos, uma ilha de trabalho forçado para quebrar pedras no sol, um idoso, uma ilha cheia de feras. Ele foi colocado naquela ilha para morrer, e lá ele teve as revelações do Apocalipse. No nosso país, ninguém é morto por ser cristão. Então morrer para Jesus no nosso país é viver de acordo com a sua palavra. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é amá-lo com atitudes e comportamentos que declarem ao mundo que somos seus discípulos. Ele é o Filho de Deus. Deu sua vida por nós. Nossa missão é viver por Ele e para Ele. Que possamos nos aproximar de Jesus por meio da sua palavra e da oração, a ponto de sermos confundidos com Ele.
a ponto de nossas ações e palavras serem parecidas com as dele. Ele morreu por nós, vivamos por ele e para ele. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Mande esta pré-aula para todo mundo. Esparrama aí na tua cidade. Manda para os teus alunos. Manda para todo mundo. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Tem muito mais vindo por aí. É sempre um prazer receber você aqui. Boa aula. Que Deus abençoe você, sua casa, seus alunos. Acesse os links. Baixe os arquivos. E que isso te ajude. Faça o seu comentário. Me mande fotos da sua classe de escola dominical pelo WhatsApp. Nós vamos inserir aqui em um dos nossos vídeos. Deus abençoe, boa aula e até o próximo domingo. Fique na paz.